paz do Senhor, meus amados. Nós estamos aqui hoje para falar sobre um tema, ao mesmo tempo que é atual, mas também que é conhecido nas páginas das Sagradas Escrituras desde o princípio, que é sobre a inveja. Para falar sobre esse tema, selecionei o texto de Mateus, no capítulo de número 20, onde nos conta a parábola dos trabalhadores. A parábola dos trabalhadores, encontrada no Evangelho de Mateus, nos fala que um certo proprietário de uma vinha, logo pela manhã, ele sai e contrata trabalhadores. E ali ele entra em acordo de lhes pagar 1 denário pelo dia, seria a diária daquele momento. Logo após, ele sai às 9 da manhã e contrata mais trabalhadores. Ao meio-dia, ele sai novamente e contrata novos trabalhadores. E às 5 horas da tarde, ao final do dia, ele sai novamente e contrata outros trabalhadores. No final do dia, no momento do pagamento, o proprietário da vinha começa a executar o pagamento, começando daqueles que chegaram mais tarde. Então, aos que chegaram às 5 horas da tarde, ele paga o valor de 1 denário, a diária de um trabalhador. Aos que chegaram ao meio-dia, ele paga o mesmo valor. Aos que chegaram às 9 da manhã, ele paga o mesmo valor. E aos que começaram o trabalho no início do dia, ele paga o mesmo valor. Então, um dos trabalhadores que iniciaram no começo do dia o seu trabalho, se sente indignado. E agora ele vai questionar o proprietário da vinha e vai falar para ele: estes últimos trabalharam apenas 1 hora e apesar disso, o Senhor os igualou a nós que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Ou seja, eu estou trabalhando desde o início do dia e o Senhor pagou o mesmo valor para esses que chegaram às 5 horas da tarde? Isso não é justo. Mas o proprietário da vinha, ao explicar para aquele trabalhador, disse a ele: amigo, eu não estou sendo injusto contigo, porque nós combinamos um valor e eu disse que lhe pagaria 1 denário, está aqui a sua diária. Agora, pega o que é seu e você pode ir embora. Agora, eu posso fazer com aquilo que é meu o que eu quiser. Então eu estou pagando agora aos que chegaram depois de você o mesmo valor, mas o dinheiro é meu. Eu posso fazer o que quiser. E há uma pergunta no versículo 15 que é interessante, que diz assim: porventura não me é permitido fazer o que quero do que é meu? A segunda pergunta que o patrão faz ao trabalhador: ou manifestas tua inveja porque eu sou generoso? O versículo de número 15, a parte final desse versículo, no original grego, a tradução seria: ou o olho teu é mau porque eu sou bom. Eu não sei se você já ouviu a expressão de mal olhado, não sei se você já conhece essa expressão, mas surgindo e a partir desse texto aqui nós podemos analisar que essa expressão está relacionada ao suposto poder de amaldiçoar que existe nos olhos de uma pessoa. Às vezes alguém está invejando outra, por quê? Porque ela não tem aquilo que a outra possui. Porque esta questão da inveja, ela gera comparações entre uma pessoa e outra. E quando a pessoa começa a comparar a sua vida com a vida dos outros, ela começa a chegar em uma conclusão de que ela não tem o que a outra pessoa tem. Isso não é correto, porque cada pessoa terá um estilo de vida, cada pessoa terá algum tipo de sucesso na vida, alcance em alguma área. Cada pessoa, Deus vai entregar um talento diferente, vai alcançar situações diferentes. Então nós não podemos medir
o nosso sucesso comparando ao sucesso de outro. E analisando sobre isso, é interessante que quando eu analiso a história de Davi e Saul, a gente começa a ver quando surgiu a inveja no coração de Saul com relação a Davi. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 18, no versículo de número 6, a Bíblia nos diz que quando eles estavam retornando para casa depois de uma batalha, Davi venceu e matou filisteus. Então as mulheres, quando eles retornaram da guerra, elas começaram a cantar, a dançar, e o cântico daquelas mulheres começou a gerar uma inveja no coração de Saul contra Davi, porque o cântico daquelas mulheres era o seguinte: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Então, através do cântico daquelas mulheres, houve uma comparação entre Saul e Davi. Mas Saul, ele deixou que aquilo entrasse em seu coração. Em Provérbios capítulo 4, versículo de número 23, a palavra do Senhor nos diz que, sobretudo, o que nós devemos guardar é o nosso coração. Então Saul, não guardando o seu coração, o versículo de número 8 do livro de 1 Samuel, capítulo 18, diz que ele ficou indignado, ele ficou irritado com essa comparação. E ali ele fez ele teve a seguinte reflexão: só falta agora Davi tomar o meu reinado. Elas estão cantando isso, estão atribuindo a Davi que ele matou 10 milhares e a mim que matei apenas milhares. Então Saul, o versículo 9 me chama muita atenção, porque diz assim: e desde esse dia Saul começou a nutrir um forte sentimento de inveja de Davi. Há uma coisa que eu quero falar para você também neste momento. Toda pessoa que tem esse sentimento de inveja e que ela não guarda o seu coração, há uma ação maligna sobre a sua vida a partir daquele momento. E você pode me perguntar por que eu cheguei a essa conclusão. A resposta é o versículo de número 10. O versículo de número 10 diz: no dia seguinte, um mau espírito vindo por ordem de Deus tomou Saul e o fez delirar. Ele teve um surto ali naquele momento, e a palavra do Senhor nos diz que ali ele ficou assim transtornado. Perceba, no dia anterior ele teve o sentimento de inveja. No dia seguinte, um espírito mau entra sobre a vida dele. Nós podemos aqui, nesta reflexão bíblica, analisar a história do trabalhador. O que foi entrado em acordo com ele sobre o seu pagamento era 1 denário. Quando chegou ao final do dia, ele recebeu aquilo que havia contratado com o patrão. Mas porque outro trabalhador que chegou na última hora recebeu o mesmo valor que ele começou a comparar o que ele recebeu e o que os trabalhadores que chegaram na última hora receberam. Então agora ele faz uma comparação. Eu quero deixar aqui um conselho para você nesse momento. Nunca compare a sua vida com a vida de outras pessoas. O que alguém está alcançando, o sucesso que alguém está adquirindo. Há um tempo de Deus para a sua vida, há um propósito de Deus para a sua vida. Você é único. Não faça comparações ao nível que você está caminhando, não. O que Deus tem para você é individual, é algo que Deus preparou para a sua vida. Você não pode medir o seu sucesso com o sucesso de outras pessoas. Há um tempo para tudo. É interessante que o que nós podemos concluir nesta hora? É que a partir daquele dia, Saul, ele começou a andar armado e a tramar contra a vida de Davi. E Davi, pelo contrário, diz o versículo 10, ele tangia a sua harpa, ele era um adorador. A mensagem que eu deixo para você nesse momento é: seja um adorador. Creia que Deus vai realizar em sua vida coisas grandes. Não precisa comparar a sua vida com a de ninguém.
O que Deus preparou para você, com certeza virá no tempo certo. Que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus.